Deixa eu começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já terminou um processo seletivo com aquela sensação de tranquilidade, pensando assim, agora sim encontramos a pessoa certa. O currículo ele fazia sentido, a entrevista foi boa, o gestor tinha aprovado, as referências também eram positivas, então parecia uma contratação totalmente segura. Só que passaram alguns meses e a realidade começou a contar uma história completamente diferente. E é nessa hora que quase todo profissional de RH se faz a mesma pergunta: como é que a gente não percebeu isso antes? E eu queria te dizer uma coisa logo no começo desse vídeo. Talvez você não tenha deixado passar nada. Simples assim. Talvez você só estivesse tentando responder uma pergunta muito complexa usando ferramentas que sozinhas nunca conseguiriam dar essa resposta. O problema não é o currículo, é a pergunta que estamos fazendo para ele. Vira e mexe aqui na Mapa HDS, a gente conversa com profissionais de RH, com gerentes de RH, e eles costumam dizer frases que provavelmente você também já pensou por algum momento. Uma delas é a seguinte: quando uma contratação dá errado, eu volto para o currículo umas 10 vezes. Fico procurando alguma coisa que explique por que ninguém percebeu que aquilo iria acontecer. E eu achei interessante falar disso, porque no fundo é exatamente isso que quase todo mundo faz, né? A gente tenta encontrar uma resposta olhando para trás. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir de novo aquele currículo, a gente vai tentar buscar na memória, né? Como que foi a entrevista, repassar as anotações que fizemos, né? A gente vai tentar recordar qualquer detalhe, mínimo detalhe da conversa com o gestor. É como se existisse um aviso escondido que simplesmente passou despercebido. Só que depois de acompanhar, né? A gente acompanhar aqui muitos processos seletivos, a gente começou a perceber uma coisa, que é o seguinte: na maioria das vezes o currículo ele não estava errado, ele é aquilo lá, né? Ele fazia exatamente o trabalho dele, cumpria o papel dele. Qual que é o papel de um currículo? Mostrar a experiência daquela pessoa, né? Mostrar a formação, mostrar as empresas por onde aquela pessoa já passou, quais são os projetos que ela participou. Tudo isso continua sendo muito importante, aliás, né? O problema ele vai começar quando a gente espera que o currículo responda perguntas que nunca foram responsabilidade dele. Então é aí que mora o erro, né? Porque a empresa, ela não quer saber apenas onde aquela pessoa trabalhou. Ela quer saber como que essa pessoa vai reagir quando receber um feedback difícil, né? Como que ela vai agir quando ela tiver metas para trabalhar com prazos. Então assim, como que ela vai lidar com o conflito dentro da equipe, como que ela vai se comportar quando a pressão aumentar, né? Como que ela costuma tomar as decisões dela, como que ela vai enfrentar mudanças, enfim, né? E aí perceba uma coisa: nenhuma dessas perguntas fala sobre o passado. Todas essas perguntas vão falar sobre comportamento. E é aí que muita gente também começa a colocar sobre o currículo peso que ele também simplesmente não vai conseguir carregar. A entrevista também tem um limite. E reconhecer isso não diminui a importância dela. Eu gosto de fazer uma ressalva sempre que esse assunto aparece, porque quando a gente fala das limitações da entrevista, algumas pessoas entendem como se ela tivesse perdido valor. E não tem nada a ver com isso, não é isso, né? Se amanhã eu precisasse contratar alguém para minha equipe, a entrevista continuaria sendo uma etapa indispensável do meu processo. O ponto que eu quero falar é outro. A entrevista, ela vai responder algumas perguntas muito bem, né? Só que outras nem tanto. E talvez o maior erro seja realmente imaginar que uma conversa ali de 50 minutos consiga mostrar tudo aquilo que nós vamos descobrir depois de 6 meses de convivência. Então assim, né? Pensa comigo. Durante a entrevista, você conhece aquela pessoa num contexto que ele é muito específico, né? Então vamos pensar que a pessoa estudou aquela empresa, né? Ela pensou ali nas respostas, ela ensaiou, sei lá. Ela tá naturalmente preocupada em causar uma boa impressão para você que tá entrevistando, né? Você também tá numa situação que é diferente da rotina. Existe ali um tempo para conversar, existe ali uma atenção. Existe um roteiro, inclusive, né? Agora, vamos parar e comparar isso com o dia a dia. Na rotina do dia a dia, né? Onde aparecem os prazos, por exemplo. Onde as mudanças acontecem, né? Mudanças de prioridade. Onde existe conflito entre as áreas. Onde existe uma pressão para o resultado.
onde os feedbacks também nem sempre são fáceis de ouvir. Então é nesse tipo de ambiente, né? É no dia a dia, na rotina do dia a dia, que o comportamento realmente começa a aparecer. E talvez seja justamente por isso que tantos gestores dizem a mesma frase depois de alguns meses. E qual que é essa frase? Na entrevista parecia ser outra pessoa. E sinceramente, eu não acho que fosse outra pessoa. Acho que vocês conheceram lados diferentes da mesma pessoa. Ou seja, a entrevista, ela mostrou quem era essa pessoa dentro daquele determinado contexto. Já o trabalho mostrou quem é essa pessoa quando a realidade começa a exigir muito mais dela. E é essa diferença, né, que muda completamente a forma como a gente deveria enxergar o processo seletivo. Porque se a gente for pensar, a entrevista não foi feita para prever o futuro. Ela foi feita apenas para ajudar você ali a conhecer melhor aquele profissional, né? Então são coisas diferentes. E aí quando a gente entende que existe essa diferença, a gente deixa de cobrar da própria entrevista uma resposta que ela não vai conseguir entregar. Inclusive, ela nunca prometeu entregar isso. Então agora talvez você esteja pensando assim, beleza, eu entendi que currículo e entrevista tem limitações mesmo. Mas então por que algumas contratações acabam dando tão errado? Beleza, vamos lá. Porque o maior prejuízo de uma contratação equivocada, ele quase nunca vai aparecer ali no primeiro mês. É um tempo muito curto, né? Então ele vai surgindo ali aos poucos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você agora mesmo. O problema é que o prejuízo de uma contratação ruim não aparece de uma vez. Tem uma coisa curiosa quando uma contratação não dá certo. Raramente o problema aparece na primeira semana, conforme eu já havia dito, né? Na maioria das vezes, ele vai se revelando aos poucos. Então, assim, primeiro vai surgir um comentário do gestor falando assim, acho que ele ainda não conseguiu se adaptar. Beleza. Depois vem uma situação isolada ali com a equipe, né? Mais adiante pode aparecer uma dificuldade para receber um feedback, uma resistência maior às mudanças ou um conflito ali que ninguém estava esperando, né? E como esses episódios acontecem aos poucos, é muito comum a empresa demorar para perceber que existe um problema maior por trás deles. Eu já ouvi gestores dizendo coisas, por exemplo, ele é muito bom tecnicamente, mas a equipe não consegue trabalhar com ele. Ou então uma frase assim, ela entrega resultado, mas qualquer mudança de direção vira um desgaste enorme, entendeu? Repara como que isso é interessante, né? Porque se a gente for pensar, em nenhum momento a gente está falando de uma falta de conhecimento técnico. Não é nada disso. A gente está todo o tempo falando do quê? De comportamento. E o comportamento influencia praticamente tudo que acontece dentro de uma empresa. Ele influencia a forma como as pessoas trabalham juntas, a velocidade com que elas aprendem, né? A maneira como elas lidam também com pressão, a facilidade que elas têm ou não para se adaptar, a relação que elas têm com a liderança, né? E é por isso que a gente costuma dizer aqui que uma contratação ela não começa a dar errado no dia em que acontece uma demissão. Ela começa a dar errado muito antes, né? Ela começa quando a empresa percebe que está gastando uma energia enorme para administrar situações que poderiam ter sido evitadas. Porque a partir desse momento, o gestor passa a dedicar mais tempo para acompanhar aquela pessoa, concorda? Então a equipe começa a compensar também as dificuldades que não deveriam existir. Esse é um ponto, né? Os conflitos também, eles tendem a aumentar. Os projetos, eles começam a atrasar. E quando finalmente chega a decisão de desligar aquele profissional, a empresa também costuma olhar apenas para o custo da rescisão. Só que o maior prejuízo, se a gente for pensar aqui, ele já aconteceu. Ele aconteceu durante todos aqueles meses que a equipe trabalhou abaixo do seu potencial real, né? E esse é um custo também que dificilmente aparece em uma planilha. Então a pergunta muda completamente. Depois de tudo isso, talvez a pergunta deixe de ser: como que eu descubro a pessoa certa? Porque, sinceramente, né, não acredito que exista um processo seletivo capaz de eliminar totalmente o risco de uma contratação, porque se a gente for pensar, a gente está falando de pessoas, né? E as pessoas, elas são complexas. Então, qual que seria a pergunta que faz mais sentido? Na minha opinião, a que faz mais sentido seria assim: como que eu consigo reduzir esse risco? Porque reduzir o risco, ele é diferente de prometer certezas que a gente não vai conseguir cumprir. E aí, quando a gente muda essa lógica de pensamento, a gente consegue mudar também a forma como a gente conduz o processo seletivo. Então, o currículo ele vai continuar sendo extremamente importante. A entrevista ela continua também sendo indispensável ali, né? As referências também continuam ajudando.
Só que a decisão deixa de depender exclusivamente da percepção que ficou daquela conversa. É isso, né? Você começa a buscar mais informações antes de decidir, informações que vão te ajudar, inclusive, a entender como que aquele profissional tende a funcionar dentro da realidade da empresa. E eu acho que esse é um movimento muito interessante que vem acontecendo no RH. Cada vez mais as empresas perceberam que o comportamento ele não pode ser analisado só pelo feeling, só pela intuição. Se a gente for pensar, a intuição é importante? Ela é importante. A experiência é importante? Também é. Mas quando uma decisão envolve pessoas, quanto mais informação confiável você tiver, menor tende a seu risco. Exatamente por isso que hoje eu quero falar do teste de personalidade MAPA, da MAPA HDS. E eu faço questão de explicar isso, porque às vezes quando alguém escuta a expressão teste de personalidade, a pessoa costuma imaginar aquelas ferramentas, né, que tentam colocar todo mundo dentro de 4 perfis. E não é essa a nossa proposta, né? Muito pelo contrário. Nosso trabalho nunca foi rotular as pessoas aqui. Até porque a gente acredita que o comportamento humano não funciona dessa maneira, né? Então, o que a gente busca? Nós buscamos oferecer ao RH, né, informações que dificilmente apareceriam apenas na entrevista. Entender como que aquele profissional costuma tomar decisões, como que aquele profissional tende a reagir diante de pressão, como que ele lida com regras, como que ele vai lidar com mudanças, com uma questão de organização, com relacionamento interpessoal e tantos outros aspectos também que fazem a diferença quando ele começa a fazer parte de uma equipe. Quando essas informações elas entram no processo seletivo, a entrevista também ela vai mudar de papel, consegue entender? Porque ela continua sendo importante, mas ela deixa de carregar sozinha a responsabilidade de prever tudo sobre um candidato. E na minha opinião, esse é um ganho enorme para o RH, porque a decisão deixa de depender apenas da impressão que alguém teve durante uma conversa e vai passar a reunir diferentes fontes de informação. E isso traz muito mais segurança, concorda? Eu queria terminar esse vídeo voltando à pergunta que eu fiz lá no comecinho. Como é que a gente não percebeu isso antes? Talvez em muitos casos a resposta seja mais simples do que parece. Porque talvez ninguém tivesse mesmo como perceber. Porque o currículo e a entrevista, eles nunca tiveram a missão de responder todas as perguntas sobre uma pessoa. Eles continuam sendo fundamentais, isso é inquestionável, né? Mas eles não precisam trabalhar sozinhos. Então, quanto melhor conseguimos compreender o comportamento de um candidato antes da contratação, menor tende a ser o espaço para decisões baseadas apenas em impressão. Concorda comigo? E se a gente for pensar, né, no fim das contas, acho que é isso que todo profissional de RH procura. Porque não existe uma contratação perfeita, isso é ilusão. Mas existem decisões que são muito mais seguras e assertivas. E quanto mais segurança a gente leva para uma decisão, menor tende a ser a chance de descobrir meses depois que o problema nunca esteve ali no currículo. Então, se você ficou até aqui, eu acho que vale a pena assistir ao próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, porque se contratar a pessoa errada gera um impacto enorme, promover a pessoa errada também para liderança costuma custar ainda mais caro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, deixa o seu comentário. Na descrição eu também vou colocar o link para o nosso teste de personalidade para que você possa conversar com o especialista para conhecê-lo melhor. E até mais, até o próximo vídeo.